banda Encanto, que nos encanta, sons do terreiro, voz de Araruana. Grande salve a todos. Salve, salve. Hoje eu estou muito feliz aqui com o Luiz. Opa. Vocês vão conhecer um pouquinho mesmo do trabalho dele, porque, nossa, é gigante o tamanho do trabalho dele. Eu fiquei muito feliz dessa oportunidade de poder falar com você, porque eu conheço teu trabalho já de algum tempo, mas sempre pelas redes sociais, e agora, né, poder conhecer pessoalmente. A ideia hoje é o Luiz falar um pouquinho desse trabalho dele, vocês conhecerem um pouquinho da história dele, que é muito bacana, com muita humildade, com muita paciência, com muito esforço físico também, né? Também. Depois, assim, aqui nós vamos estar colocando algumas imagens, nós vamos mostrar um pouquinho dos instrumentos que ele faz, que para mim é arte em forma de instrumento, né? Luiz, fala um pouquinho da sua história, se apresenta para todo mundo que está aqui assistindo a gente. Legal. Fica à vontade. Ô, Gilson, em primeiro lugar, agradecer, né? Bem-vindos aí. Muito legal receber vocês aqui hoje. Eu sou o Luiz Poeira. Eu comecei esse trabalho de artesanato com os instrumentos. Ele aconteceu por conta da capoeira. Comecei a fazer o berimbau, despertou esse interesse em mim. E aí, se eu for contar a história muito longa, então vamos resumindo, né? E aí eu fui buscando, fui me interessando, me dedicando. Também fazia algumas coisas de decoração. Tudo que eu via, eu queria fazer, né? Era um momento mesmo assim que eu estava muito afim de aprender, de desenvolver. Isso tem... Eu comecei... tem 21 anos, 21 anos praticamente, né? Já fez. E lá atrás, né, no começo não era assim, com a ideia de viver disso, de ser um trabalho, né? Começou como um hobby mesmo, tinha um trabalho paralelo. E só que aos poucos eu fui vendo que eu gostava muito disso, amigos que foram vendo e foram me incentivando, pedindo também. Você começou com um berimbau? Eu comecei com um facão, uma serrinha um arco e serra, e fui atrás do material e comecei a fazer no berimbau, né? Não tinha nenhuma estrutura, né? Era numa garagem de uma casa que eu morava. E aí foi indo, fui me interessando, me dedicando, e paralelamente com outro trabalho, mas aí chegou um dia que eu conheci um amigo, um grande amigo meu, ele chama Rômulo Nardes. Ele é um grande mestre assim, nessa arte dos tambores, e com ele eu desenvolvi, a gente fez uma parceria. Depois de 6 anos, eu fui vindo como autodidata, né, nesse período, e depois de 6 anos eu conheci o Rômulo. O Rômulo, ele, na verdade, eu já estava no caminho, mas ele abriu a cortina, sabe, aquela luz assim que eu vi e falei, pô, é por aqui, é por ali. Então ele foi esse cara que me deu essa orientação. Aí ele teve assim, a gente teve um contato, mas assim não foi tanto tempo, porque ele estava muito focado na música, ele é um grande músico, né? E aí ele se dedicou à música e eu segui a minha caminhada, né? Continuei nesse trabalho, buscando. São Paulo tem uma coisa muito legal, tem tambor do mundo inteiro, instrumentos do mundo inteiro. Entendi. Então, com essa coisa das pessoas me procurarem para fazer uma restauração, uma reforma, trocar a pele de um instrumento, eu fui aprendendo um pouco também, né? Algumas coisas eu já tinha visto com o Rômulo e outras coisas eu fui desenvolvendo, né? Então, a pessoa traz um instrumento para você consertar, às vezes ela sabe um pouco do instrumento. Então ela fala para você de onde fala. Muitas vezes a pessoa também não sabe, e aí vem aquele desafio, você tem que seguir um caminho ali e aprender. Hoje tem a internet, mas eu nunca fui muito de internet. Nessa época eu não tinha nem acesso. No começo lá eu nem... Mas assim, hoje a gente até tem umas fontes. A minha fonte era o Rômulo, às vezes quando às vezes apertava eu falava, pô Rômulo, você sabe disso aqui? Às vezes ele também não sabia. E é assim, é muito... Quando a gente fala de tambor, é muita coisa. É muito vasto, né? É muito. Então a gente faz um pouquinho aqui do que existe por aí. E não, então nessa caminhada a gente vai aprendendo com as pessoas, como eu estava falando, passa pessoas muito legais por aqui, né? Então a gente está sempre aprendendo com as pessoas, a gente está sempre fazendo amizade, né? E essa é um trabalho, as pessoas vêm aqui para procurar o meu trabalho, então sempre é uma energia boa, que as pessoas que vêm ou é da religião, ou é da música, ou é da capoeira, da cultura popular, no geral, e essas pessoas são as pessoas. Passa muita gente legal por aqui, de São Paulo, de outros estados, de fora do Brasil, que as pessoas trazem também. Acabou virando meio que
um ponto assim de referência, assim, parece como se fosse um ponto que as pessoas vêm para conhecer, né? Não digo que é um ponto turístico de São Paulo, mas para quem gosta de tambor né? Para quem gosta de tambor, vem aqui e tem essa sensação que vocês tiveram quando entraram aqui, né? Se vocês tiverem a oportunidade de um dia visitar o Luiz aqui no Instituto Tambor, é impressionante, a energia, assim, em alguns momentos eu fico ainda até meio emocionado em tocar. Eu tinha referência só pelas mídias sociais, conforme eu te falei. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque é meio que até assim uma grande dúvida, acho que de muita gente. Artesanal, tá com a sua mão, tá com a sua energia. E assim, esse tempo entre uma pessoa se interessar por ter um instrumento feito por você e ele de fato tá com ele, obviamente vai depender da época, né? É verdade, eu trabalho sob encomenda, né? É que nem hoje vocês estão vendo vários instrumentos aqui, alguns já estão destinados, são de alguém que não retirou ainda, tem algumas coisas de acervo, né? Mas assim, hoje em dia eu trabalho nesse sistema sob encomenda. E cada tambor tem seu tempo, né? Cada tambor, o tambor aqui ele não é feito assim, tem que fazer o tambor, não. Você tem um aqui até para mostrar talvez alguma coisa. Aqui acaba não tendo muita coisa de fundo, mas depois a gente pode pegar umas imagens, né? Então assim, eu penso que cada tambor tem seu tempo, né? E eu nunca vou fazer um tambor se eu não estiver bem. O dia que eu não, como todo ser humano, a gente tem um dia que não tá legal, tá com algum problema, né? Nesse dia eu não coloco a mão em tambor, eu vou fazer outra coisa, tem tanta coisa para organizar, tem tanta coisa para resolver, né? Então, assim, eu procuro colocar sempre uma energia boa no tambor. Geralmente, quando as pessoas encomendam um instrumento, elas vêm aqui, elas sentam comigo, elas conversam. Quando não tem como vir aqui, a gente se fala por mensagem, por telefone, né? E eu entendo ali o que eu tenho que fazer, o que a pessoa quer, e eu faço aquele tambor para a pessoa, né? Então isso aí é todo um processo, né? Já passou muitos instrumentos por aqui nesse período que eu trabalho, então tudo que... Vamos falar de atabaque, né? Então todos os atabaques que passaram por aqui, eu fui vendo, assim, os problemas que dava, o que eu achava que poderia melhorar, todas as questões assim que eu falava, pô, isso aqui... Sonoridade, estética, a durabilidade, enfim. E aí eu fui meio que dando aquela lapidada. Então, assim, eu deixei, assim, no meu ponto de vista, assim, o atabaque de uma forma que ele é um resultado. Então, assim, a pessoa ela vai pagar um pouco mais caro, porque o que eu gasto de material, muitas vezes, é mais do que o valor de alguns atabaques que tem à venda por aí. E também tem todo esse processo de ser artesanal, né? Então, assim, a gente aqui tem essa coisa, o tambor, ele é feito todo no processo artesanal. A gente tem, lógico, uma serra para serrar a madeira, a gente tem um torno para dar esse acabamento, de lixar, né? Para ter esse acabamento legal, mas todo o processo é feito da forma artesanal, né? E, então por isso que é demorado, né? Então assim, eu trabalho com uma lista assim de espera, né? Então hoje um atabaque aqui, ele varia assim de 4, vamos pensar, dependendo do que for, de 3 a 6 meses. E assim, muitas pessoas não podem esperar, né? Muitas pessoas, elas precisam do instrumento, porque vai ter a festa, porque vai ter o evento, porque é um momento ali. Muitas vezes, quando as pessoas conhecem, pisam aqui, elas entendem a proposta e querem ter o daqui. Mas às vezes, quando é uma pessoa que está ligando de outro estado, ou então daqui mesmo, mas não conhece, ela tem aquela impressão, primeiro, que é caro. A primeira impressão, porque ela está comparando ao trabalho que ela conhece, aos preços que ela pesquisou. E depois que é muito tempo e ela não pode esperar, que, né, a gente entende também que é difícil, né? Mas quando eu falo 6 meses, é no caso de um trio de atabaque, né? Às vezes ele pode ser personalizado, ele pode ser simples, mas a qualidade do simples é a mesma do personalizado. A gente só tem a questão da estética. Da estética, mas a sonorização... a durabilidade, o som. E tem personalização que demora, às vezes, até mais tempo do que fazer o processo do corpo, das ferragens, do atabaque, né? Então tem pessoas que pedem coisas bem detalhadas. Eu tô com uma ideia de ter o instrumento à pronta entrega. Essa é uma ideia que eu sinto que eu preciso fazer.
porque muitas pessoas precisam, querem ter um instrumento daqui, mas não dá nesse esquema que eu trabalho. Então eu estou me organizando para isso. 2019 eu acho que eu tô com uns amigos legais comigo aí que estão afim, e a gente vai começar devagar, não é nada de linha de produção. Vai continuar sendo o trabalho artesanal, né? Vou continuar fazendo essas peças únicas. Eu digo peças únicas que quando é uma pessoa que tem uma ideia e passa para mim, ou então é um logo, alguma coisa deles, né? Só eles vão ter esse instrumento com essa personalização. Acontece das vezes a pessoa pegar uma imagem na internet e pedir para mim fazer. Aí não tem como dar aquela exclusividade para a pessoa, porque outra pessoa mais para frente vai ver a mesma imagem e me pedir. Mesmo assim, nunca vai ser igual, porque cada um é cada um. O detalhe de entalhe ali, uma diferença ou outra, eu vou estar fazendo diferente, não tem como ser uma cópia, né? Todo o processo do entalhe, da pintura do entalhe, né, feito à mão, né? Vamos mostrar esse. Inclusive você está trabalhando um aqui, né? Eu estou fazendo esse aqui, bacana. Eu vou até terminar ele então. Então, esse aqui é um atabaque, né, e com uma madeira super legal, que é a madeira Mogno, que é uma linha especial que eu estou fazendo, né? Uma série limitada aí, que é uma remessa de madeira que eu consegui. Eu faço aqui a afinação na corda dos instrumentos na forma tradicional, na madeira. Então é assim, você tem essa alavanca, você vai tensionando, puxando a corda. Né? Em 2012, eu tive a oportunidade de ir para a África, né? Eu fui até a Guiné, Conakry, oeste da África. E eu já fazia alguns instrumentos africanos, até por conta que eu aprendi com esse amigo meu, com o Romulo, o djembe, os dununs, tama, enfim, alguns instrumentos que eu já fazia. Então eu já conhecia esses instrumentos. Mas quando eu fui para lá, eu tive assim, aquele contato, um entendimento de como ele é feito da forma tradicional. Então, dessa forma. Então eles fazem assim, dessa forma, né? E eles vão continuar fazendo, eles não vão mudar. Aqui no Brasil, a gente já teve várias alternativas além do tronco escavado, né? Pois daqui a pouco eu falo um pouquinho. Tá legal, disso, tá né? legal. Eu vou puxar aqui, senão a gente não... E aí... Mas só para resumir, o contato lá com o mestre Kenda e o mestre Amondu, que foram os mestres que eu fiquei lá um tempo e fiz uma vivência com eles, foi muito bacana, né? Então lá eles trabalham com uma técnica diferente, né? Eles só trabalham de escavar, de entalhar, né? E eles só trabalham com um tronco, né? De madeira maciça, o tronco escavado mesmo. Aqui eu só dei uma puxadinha e aqui agora vem a parte de fazer a afinação. Estamos voltando aqui, nós mudamos de ambiente, para o Luiz poder mostrar um pouquinho mais de todos os instrumentos. Bem legal, é muito rico. Pô, bacana isso. Só seguindo então, comecei a falar de mestre Kenda, mestre Amondu, né? Essa oportunidade que eu tive de ir lá para Guiné em 2012, na verdade, final de 2012, né? Fiquei até janeiro de 2013. Foi bem bacana, assim, né? Na verdade, lá eu conheci algumas pessoas. Tive uma dificuldade enorme porque eu não falava francês nem inglês, muito menos o dialeto das aldeias, né? Então, assim, foi bem difícil para mim essa questão, mas tive a sorte de conhecer um mestre bem bacana, que é o Ibu Camará. E ele sentiu em mim aquela energia boa e ele falou que ia me ajudar e ia me levar num lugar especial. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei lá no total de 30 dias. Eu fui no final de dezembro e voltei dia 30 de janeiro, né? Fiquei um mês praticamente só. E aí ele falou que ia me levar num lugar especial, né? E me levou até Mestre Kenda. Mestre Kenda, lá na Guiné, é considerado o mestre dos mestres. Ele é o mais antigo na arte de confecção de tambores, né? E o mais respeitado, assim, como a gente teve Mestre Ananias na capoeira aqui, que era o mestre mais antigo em atividade, lá a gente ainda tem o Mestre Kenda, né? E hoje ele deve ter em torno de 85 anos, assim. E atividade. Em atividade. Os mestre Kenda e mestre Amondu me abriram, assim, os braços e deixaram eu... Porque lá tem uma coisa, né, que é uma cultura... Vai passando de família. Pai para filho, né? Então, assim, eles não têm, assim, essa questão assim, de receber pessoas de fora para... Mestre Kenda, ele é meio fechado, assim...
não é aquele... Não é uma coisa que ele costuma fazer, receber gente para ganhar, não é outra onda, né? Só que aí rolou, a princípio nem foi aquela recepção toda do mestre Kenda, porque ele não me conhecia, mas depois rolou um entrosamento assim e ele... Depois que ele te conheceu? Aí, nossa, o mestre depois do segundo dia, ele já, quando eu tava pintando na trilha lá, porque todo dia eu voltava e ia, né, pra lá, quando tava chegando na trilha ele já ia para me acompanhar, e estava bem, já começava... E todo esse conhecimento que você adquiriu lá, na verdade, você trouxe para o seu trabalho aqui, né? Eu já fazia os dununs, que eu vou mostrar para vocês quais são, os djembês, já fazia alguns instrumentos aqui. Bora. Então, essa região que eu fui, elas têm uma cultura muito forte, assim, da música mandingue, malinquê, né? Que são os dununs, na verdade, são um trio, né? Então, os outros dois ali... eles são menores, né? Como se fosse no atabaque com um trio. Exatamente, né? Essa coisa do trio, né? Então, esse aqui seria o Dudumbá, né? E aí a gente tem ali o Sanguibã e tem o Kenkini. Na verdade, a minha história, ela começou meio que... praticamente nesses instrumentos, quando eu conheci o Romulo estava muito focado nos instrumentos. A pesquisa dele estava focada só nesse período nos instrumentos africanos dessa região. Então eram os dununs e os djembês. Então, por incrível que pareça, eu comecei... O seu trabalho começou aqui. Começou na parte mais difícil do que algumas coisas que eu faço hoje, né? A minha meta, meu sonho, que eu achava que era onde eu ia chegar no topo assim, era o atabaque, por conta da capoeira. Eu sonhava que eu ia um dia fazer o atabaque, que era o tambor da capoeira. Eu nem imaginava que eu ia fazer vários outros tambores, né? Então, quando eu conheci o Romulo, eu já arriscava fazer algumas coisas, como eu falei, nada tão profissional de tambor, né? Mas ele estava muito nessa pegada de fazer os dununs e djembês. Ele tinha parado de fazer alguns instrumentos afro-brasileiros, alguns instrumentos de cultura popular, para pesquisar esses instrumentos. Então, eu peguei ele nesse momento, né? E aí, esses instrumentos são um que eu guardo, esse trio eu guardo de acervo. Mas eu já fiz vários, né? Nesse período a gente fez bastante. Então, aqui simplesmente um tronco mesmo escavado, né? Madeira maciça. E nesse período a gente tinha um contato de uma pessoa que trabalhava com madeira tombada, né? Então ele conseguia umas madeiras e então eu consegui esse contato. E aí eu comecei a pegar essas madeiras com ele, mas depois ele parou de trabalhar com isso, então a gente não teve mais acesso. Porque é difícil uma madeira desse tamanho, né? Então, esse trio eu resolvi guardar ele de acervo. Porque hoje, sinceramente, hoje eu não faço mais esse tipo de tambor. Eu não tenho tempo para pegar um tronco desse aqui e escavar. Esse trio de tambor aqui, ele tem uma média de aproximadamente uns 13 anos que eu já fiz ele, né? Quanto tempo para fazer? Aqui eu demorei meses, assim, para conseguir fazer. Na época não tinha tanto trabalho, né? Não era o Instituto Tambor, né? A gente tinha bem menos trabalho, eu tinha mais tempo, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, para escavar essa madeira dos três e fazer todo o processo, como eu estava muito focado, eu acho que eu demorei, assim, uns 4 meses, assim, né? E, lógico, fazia outras coisas ao mesmo tempo, mas sempre ali, dando uma escavadinha e fazendo outras coisas. E hoje em dia eu não consigo mais pegar para fazer um tambor desse. E eu tenho uma pesquisa dos dununs e eu comecei a fazer eles com materiais alternativos, né? Então eu faço o dunun de latão, com aqueles latão mesmo, né? Não sei qual tonel, não sei como que chama isso. Eu faço ele com compensado, mas super resistente. Eu também comecei a fazer de tubos de PVC, né? Aqueles que a Sabesp usa bem. Eu até tenho um aí. De PVC eu tenho. Então eu peguei aqui. Esse aqui ele já é feito com PVC. Esse aqui ele já é feito com material de PVC, que costuma ser aqueles canos mais largos, né? Só que aqui ele está revestido com tecido africano. E aqui ele está feito na encora tradicional dos dununs, né? Se você não fala, não dá para saber. Não dá para saber. A resistência é assim, ó. Esse material é muito resistente, né? Isso aqui não acaba, né? Que ele é grosso, ele é pesado, né? Não é aquele PVC fininho, né? Mas fora isso, também dá para fazer com ripas de madeira maciça.
que são como eu faço os ilus, né, que eu faço também, como eu faço os atabaques, congas. No caso, ele é cilíndrico, né, então ele só tem um grau, não tem envergadura. Mas é maravilhoso. Então é isso. Lá na Guiné, eu tive contato com esses instrumentos, alguns outros que eu vi, mas o foco desses mestres eram os dununs e os djembês e o crin. Crin é um instrumento muito legal que esse eu não sabia fazer. E eu já conhecia o crin, mas não sabia fazer. Então o mestre Kendi e o mestre Amadou me ensinaram a fazer o crin. Eu vou mostrar para vocês também. Então o crin é um instrumento que eu já conhecia, só que eu não sabia fazer, né? E o mestre Kendi, ele é especialista em crin, né? Então eu não conheci esse instrumento. Esse instrumento, ele é um tronco, ele não... Vou mostrar um pouquinho mais perto aqui. Deixa eu mostrar para o pessoal. Ele é um tronco, né? Um tronco escavado, e ele tem essas fendas, né? E é nessas fendas aqui que emite som. E aí, como que é o processo? A gente primeiro prepara, né, deixa ele todo redondinho aqui, e aí depois vai entalhando e ocando a madeira por dentro, ó. Você vê que ela é ocada por dentro, né? Ela tem essas fendas que se encontram. Então isso aqui foi uma coisa assim muito especial, assim, ter aprendido a fazer esse instrumento. E esse aqui, eu não terminei ainda, eu já fiz a parte de fora, mas ele não está com as fendas ainda. Eu estou fazendo ele num tamanho maior, esse aqui é bem grande, né? Ele está com um carité. É extremamente pesado. Ele é pesado, Porque ele é o tronco, né? Ele vai ficar um pouco mais leve depois que escavar ele, né? Tirar por dentro, né? E é uma forma, eu tenho as ferramentas que eles fizeram para mim, uma forma super legal, assim, no fogo e martelando, uma forma bem primitiva, assim. Nossa, e eu trouxe as ferramentas. Se você pesquisar música africana, crin, eles tocam com duas baquetas, sentado, com a perna aberta, geralmente, ou num suporte também. No suporte, para tocar assim. Mas é muito legal. Ver como ele é feito, como ele é tocado mesmo, da forma tradicional. Então isso aqui para mim foi uma experiência nova, né? Então eu trouxe alguns, não consegui trazer tudo que eu fiz lá. Esse aqui eu que fiz lá, né? Isso que você fez lá. Eu fiz lá, eu tenho mais um outro que é grave, que eu fiz lá também. E aí nessa mesma região a gente tem também... tem também os djembês, né? E também tem várias outras regiões. Esse aqui é um djembê da Guiné de Conakry, por isso que eu peguei ele, que é dessa região que eu fui, né? Eu faço o djembê também, eu não tenho nenhum finalizado assim aqui agora, mas esse aqui é um instrumento de djembê. Como eu falei, eu comecei nessa meu aprendizado com o Romulo fazendo os dununs e os djembês, né? Então eu já comecei logo fazendo esses instrumentos aqui. E depois que eu comecei a encorar os atabaques, fazer alfaia, fazer outros tambores que eu faço hoje, né? Alfaia, né? Também. Enfim, hoje eu estou mais focado nos instrumentos de ripa. Eu tenho uma pesquisa dos instrumentos de ripa, que é essa técnica que chama tanoaria. Isso é até uma coisa que eu ia falar lá fora. Na África, até hoje, eles têm a ideia que o tambor ele tem que ser de tronco escavado. Eles não consideram um outro material como tambor. Que não esse como tambor. Ele fala que o original, que o tradicional tem que ser do tronco escavado. Eu só tive contato com instrumentos de tronco escavado lá. Aqui no Brasil e em várias outras diásporas, o que aconteceu? Na época da escravidão, o negro, quando foi trazido, ele não tinha mais acesso às ferramentas e nem tinha mais o tempo para se dedicar para fazer o tambor. Entendi. Então ele foi proibido, né, de continuar fazendo o tambor. E aí ele, muito inteligente, naquele período tudo vinha via mar, né, navios e tal, e tudo, alimento, bebida, em barricas, barril, né? Então, lógico que eles olharam a barriga e já sacaram que dava para tirar o tampo, colocar ali o couro, e aí nasceu o tambor de barrica. Então, eu tenho uma pesquisa dos tambores de barrica, vou mostrar um também. Essa técnica da barrica chama tanoaria. A tanoaria, ela foi colocada também nos instrumentos, né, que a gente tem hoje. O tabaque, ele nasceu daí, o atabaque ele nasceu da barrica. Da mesma forma que
as congas, né, que já são mais na região de Cuba. Isso. No Brasil, essa força maior do atabaque, né? E aí, com o tempo, foi tendo a necessidade de mudar, de ter medidas diferentes, né, de altura diferente, tamanhos de boca diferentes. E aí isso aí foi ajudando também no som. Então a gente conseguiu chegar no grave, médio e agudo na questão das medidas. Mas a mesma técnica do barril é a do atabaque, é das congas. E eu tenho uma pesquisa que por conta dessa questão ambiental, da questão da madeira, eu procuro trabalhar só com madeira de procedimento legal. Tá. Então a gente não sabe, às vezes até aparece alguém querendo vender alguma madeira, mas a gente não sabe a procedência. Não sabe a origem, né? Então o que eu fiz? Eu tenho uma pesquisa de alguns instrumentos que eu faço de ripas de madeira maciça. Então neles tem o ilu, tem o tama, tem os dununs, né? Enfim, vários instrumentos que dá para fazer nessa técnica. Mas aqui eu vou mostrar o barril. Esse aqui, eles são de acervo meu, né? Olha. Esse aqui é no barril de vinho, né? De 60 litros. Eu fiz um suporte para ele aqui, ó. E aí dá para ficar sentado, né? E aqui tá até aquela... onde vai o lance do barril. Né? Da tampinha aqui, isso. Né? Aí, como sou um pouquinho exagerado, eu acabei fazendo um maiorzinho aqui, que já é um barril de 100 litros, né? Dá uma tocadinha aí, Gilson. Então, assim, isso aqui é uma coisa que eu gosto, assim, eu tenho alguns instrumentos de acervo. Ali eu vou ter alguns instrumentos de tronco também, né? Vamos mostrar alguns outros instrumentos? Então, assim como eu falei dos dununs, né? Eu também tenho uma pesquisa dos ilus, que são os instrumentos que são tocados no religioso, mas na região de Recife, Pernambuco, tem bem conhecida a Casa de Paiadão, né? Então, se alguém for pesquisar, vai ver que mostra muito essa parte dos ilus. E aqui eu tenho um ilu que eu fiz de tronco escavado. Então, aqui é naquela ideia do tradicional tronco escavado. Do tronco escavado, aqui eu já tenho um que eu fiz de barrica. Então, eu aproveitei a barrica, era um barril de vinho, e eu transformei no instrumento, né? O ilu, ele tem pele dos dois lados, né? Ele pode ser tocado em cortejo, em movimento, sem base, mas ele costuma também ter uma base para tocar sentado. Geralmente, na forma tradicional, ele é tocado sentado. E daqui, eu coloquei os três nessa sequência para mostrar para vocês. E aqui eu já tenho um ilu de ripas de madeira maciça, que com ferragem, né? Que esse é o ilu que a gente já costuma ver mais, né? Legal. Então esse aqui já é o ilu de ripa de madeira maciça. Essa ideia da pesquisa do ilu, ela começou há um tempo atrás, e não que eu tenha introduzido o ilu na música, né? Mas fortaleceu muito. Aqui em São Paulo as pessoas não conheciam muito o ilu. Então acabou o pessoal da música tendo esse contato e acabou introduzindo o ilu também. Alguns grupos usam, como já em Recife, Pernambuco, por exemplo, Chico Sainz, Nação Zumbi, Otto, várias pessoas usam esse instrumento do ilu na música também, né? Então é isso. Eu tenho um vídeo que chama Instituto Tambor Ilu, e lá aparecem algumas pessoas bem legais falando sobre esse instrumento. E aí lá dá para entender legal o que Poxa, vamos ver se a gente levanta esse vídeo também. Isso, é bacana. Essa matéria. Eu tenho alguns vídeos, acho que eu devo ter uns 6 vídeos bacanas assim, que um amigo meu fez para mim. E aí a gente pode estar colocando junto, porque tem Instituto Tambor Atabaque, Instituto Tambor Chico, Instituto Tambor Ilu, tem Instituto Tambor Luiz Poeira, Instituto Tambor, tem um monte de coisa, material legal. Que legal. Esse aqui é um tambor, dá pra ver, né? Tá. Um tambor de tronco, né? E nessa pesquisa lá atrás, legal que você olhando a base, você vê que ele é mesmo, né? Ele é o tronco escavado, né? Opa, é pesadão, né? Nossa, é muito pesado. Isso aqui dá um trabalho. Como eu falei, hoje eu não tenho mais tempo para isso, não. Mas assim,
Isso aqui, a gente diz que é o vô do tambor, do atabaque, né? Que ele é feito de tronco escavado e ele tem essas cravilhas. E a afinação se faz por aí, né? Isso, a afinação, ele tem essas cordas, né? Lógico que na época ele não era feito com cordas, às vezes couro ou tripa, né? Depois passou a ser pregado, aí depois veio a corda, hoje temos a ferragem, né? As coisas vão, né? E alguns tambores são afinação no calor, mas esse aqui ele tem a afinação aqui na corda. Então eu posso soltar aqui, puxar a corda e esticar a pele do tambor, né? Esse é um tambor que eu gosto muito, eu já tenho ele há 15 anos. Eu tenho umas coisas que eu gosto, mas eu guardo, né? Aqui a gente já tem um tambor. Tem outros ali, né? Eu vou pegar para não ter que mudar, né? Aqui a gente já tem um parecido, só que... Tronco escavado também. Tronco escavado também, só que ele é feito com cravilhas, né? Eu considero esse aqui o tambor assim mais artesanal. Chega um pouquinho mais só para mostrar aqui a tá. que você está falando. Eu considero esse tambor o mais artesanal, porque ele é o tronco escavado e ele tem o couro e a cravilha. Ele não tem nada assim de material. Toda afinação não tem nenhum metal. Couro, né? Isso. Esse aqui é o tambor de crioula, né? Esse aqui seria o cribador, que é o menorzinho. Aí a gente tem o meião e o tambor grande, que são um trio. Isso. Aqui eu só tô com esses dois aqui. Então esse tambor é um tambor com afinação no calor. Geralmente na cultura popular a gente vê que sempre se tem uma fogueira, né? E aí os tambores são aquecidos. O sol ajuda, o sol funciona também, mas como tem que ser mais rápido e às vezes é à noite que está rolando essa manifestação, aí é o calor. E é lógico que qualquer tipo de calor vai afinar o tambor, até uma chama de fogão, uma luz forte, um aquecedor, um soprador térmico, um aquecedor, tudo funciona. Um ferro de passar roupa, se você colocar ele próximo, ele vai dar um aquecimento na pele e vai dar o resultado. Mas a forma tradicional geralmente é na fogueira. Né? E aí, aqui eu tenho também um que ele é pregado, são pesados. E a afinação no calor também, né? Eles estão desafinados porque eles estão aqui nessa parte fria, né? Mas isso aqui é um pouquinho da história, porque o que é Instituto Tambor? É uma continuidade do trabalho desse amigo meu que chamava Ilumina, o ateliê dele, né? E da minha história que eu comecei antes dele, né? Então, o Instituto Tambor eu coloquei esse nome em 2009, no final de 2008, e eu fiz uma festa de lançamento em 2009. Instituto Tambor, quando eu pensei lá atrás, esse nome foi um nome assim que eu pensei para ser um espaço de referência da cultura afro-brasileira em São Paulo. Isso já acontece, a gente tem aqui o ateliê, eu estou na oficina lá no Imbu, né? A minha esposa é professora de dança africana, ela pesquisa a mesma dança dos dunus, dos djembês. Eu também, onde tudo começou, a capoeira, né? Que eu faço parte de um grupo do Mestre Marrom, Capoeira Angola Irmãos Guerreiros, aqui em Taboão da Serra. Então a gente já tem assim, esse trabalho, mas cada um acontecendo em um lugar, né? Aí tem vários parceiros, amigos músicos, historiadores e tal. Então o que eu penso? O Instituto Tambor é um dia juntar toda essa galera boa num lugar só, né? E a gente ter esse espaço de referência mesmo aqui em São Paulo, acho que no Brasil, né? Mas uma hora isso vai acontecer. Então o Instituto Tambor nasceu dessa ideia, né? De ser uma história maior, assim. E aí eu passei a assinar Instituto Tambor nos instrumentos e eu tenho também alguns trabalhos que eu estou fazendo e talvez uma série que talvez eu possa até futuramente assinar Luiz Poeira, mas Instituto Tambor é a base mesmo, né? Que é uma coisa que eu acreditei e continuo acreditando. Se você tiver a oportunidade de vir conhecer aqui o Instituto Tambor e conhecer o Luiz Poeira aqui, que é uma pessoa maravilhosa, você vai ficar... você não vai saber para onde você olha primeiro. Tem muita coisa, tem muita coisa. Mas eu queria agradecer demais, cara, essa hospitalidade, enfim, poder conhecer um pouquinho mais de instrumentos de percussão.
Sim. E conhecer teu instituto aqui foi maravilhoso. A gente vai colocar uma série de fotos, imagens de toda essa arte que o Luiz faz, junto com alguns vídeos também. Vamos divulgar isso daí para todo mundo conhecer melhor um pouquinho de toda essa história do tambor, né? Uhum. Da humanidade, na verdade, porque é um instrumento que vem desde lá de trás, né? Então, com certeza, né? Muito além, né? Quando a gente vê lá de trás e, como eu falei, quando a gente fala de tambor, vários países, né? No mundo inteiro tem tambor, né? Coisas que eu nunca nem vi, por isso que eu falo, eu tô gatinhando ainda nessa arte aí. Mas, gente, obrigado aí para você que assistiu o vídeo. A gente vai deixar todos os contatos aqui do Luiz, enfim, para você poder falar com ele, reservar e fazer o pedido do seu, aguardar um pouquinho, mas vocês já entenderam o motivo, né, desse tempo que é necessário para confeccionar, porque é artesanal, é a mão, né? Assim, a ideia é que seja artesanal mesmo, né? É lógico que eu falei dessa ideia de ter a pronta entrega, mas não vai deixar de ser artesanal. Com certeza. Isso vai acontecer da forma artesanal e a gente vai ter um limite também, mas a gente tem muita coisa para organizar. O universo vai conspirar. Com certeza. Tá bom? Então, gente, axé, né? Axé. Agradeço você, agradeço a todos que estão nos vendo também. Instituto Tambor é isso, mais um pouquinho, que não dá tempo de falar tudo, né? Com certeza. E eu costumo ficar só aos sábados, na parte da manhã, e um dia da semana, que no momento é quarta-feira, porque eu tenho que focar lá nos tambores, né, na parte da construção, mas com um agendamento, a gente marca uma conversa, quem quiser WhatsApp conhecer, também. WhatsApp, sim, aí depois você passa o contato Não, a gente vai deixar tudo aqui no texto aqui embaixo do vídeo. Maravilha, obrigado, meu irmão. Pô, obrigado, digo eu, viu? Valeu mais uma vez, obrigado, viu? Eu que agradeço. Vamos juntos, Axé. valeu.